Olá, jovem jurista! Na Faculdade de Direito, é muito comum ouvirmos falar sobre o Código de Hammurabi, mas eu aposto que muitos de vocês não fazem a mínima ideia de como é este código. Isto porque ele é muito diferente dos nossos códigos jurídicos atuais. Em primeiro lugar, ele não é feito de papel. E em segundo lugar, mesmo que fosse possível, eu não poderia carregá-lo debaixo do braço, como a gente faz com os nossos vademecums. Mas a boa notícia é que ele está exposto aqui em Paris, no museu mais famoso do mundo, o Museu do Louvre. E nós vamos conhecê-lo. Vamos lá? Ao entrar no Museu do Louvre, desça por essa escada, dobre à direita e se direcione à ala Richelieu. O Museu do Louvre é bem grande e é dividido em 3 alas, a Denon, a Sully e a Richelieu. O Código de Hammurabi fica na ala Richelieu. Ao entrar na ala Richelieu, vá para o setor das Antiguidades Orientais, entre na área da Mesopotâmia e siga para a sala 3, onde está o Código de Hammurabi. Pronto, você já chegou. Este é o Código de Hammurabi. Como vocês podem ver, ele é muito diferente dos nossos códigos atuais. É por isso que lá no início do vídeo eu disse que eu não poderia carregá-lo debaixo do braço. Vejam que ele é um monumento em forma de cone talhado e alguns arqueólogos divergem. Uns dizem que essa rocha é diorito e outros dizem que essa rocha é basalto. O que eles concordam é que se trata de uma rocha magmática, mas isso não importa. O que importa é que ele possui incríveis 2,25 m de altura, além de 1,60 m de circunferência lá na superfície e 1,90 m de circunferência aqui na base. Hammurabi foi um dos principais reis da antiga Babilônia. Sexto rei de uma dinastia semítica, Hammurabi reinou entre os anos de 1792 e 1750 a.C. e tirou a Babilônia do esquecimento para sempre, mesmo depois de centenas de anos após a sua morte. Desde o princípio do seu reinado, Hammurabi sempre se apresentou como aquele que estabeleceria a justiça na terra, sentindo-se eleito pelos próprios deuses para cumprir a sua função. O Código de Hammurabi vem como resultado desta crença. O código foi descoberto em 1902 pelo explorador francês J. Morgan, na região de Susa, que hoje corresponde a uma região entre o Iraque e o Irã. O Código de Hammurabi possui um denso texto formado por 46 colunas de escrita cuneiforme. Mas você, jovem jurista, sabe o que é escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme foi inventada pelos sumérios no século IV a.C. e ela é realizada com o auxílio de objetos em forma de cunha, daí o seu nome. Primeiramente, ela foi utilizada em argila e depois em outras superfícies, como o basalto, rocha em que foi gravada o Código de Hammurabi. É esse bloco, que era um código jurídico da época, que regia toda a vida jurídica do povo babilônico. Mas não adianta saber apenas o que é o código, temos que saber o seu conteúdo. Vamos lá? O Código de Hammurabi se divide em 3 partes. A primeira é composta por um prólogo lírico e poético e trata da ascensão do rei ao trono graças à proteção dos grandes deuses. A segunda é um resumo da história política do reino da Babilônia. Enumera todas as cidades conquistadas, segundo as quais Hammurabi teria garantido a prosperidade em razão das suas grandes ações e da preservação dos templos dos deuses. A terceira e última parte é a maior e mais importante para nós juristas. Ela é uma coleção de 282 artigos em linguagem simples e direta. A sua estrutura é a de um dever ser, isto é, há um enunciado condicional seguido de uma consequência ou sanção. A conhecida fórmula deontológica do se então. Por exemplo, se um indivíduo realizar tal ação, deverá lhe suceder tal coisa. Os temas abordados estão agrupados em capítulos e vão desde o falso testemunho e do roubo até a administração das coisas reais. Na minha opinião, o código possui 3 características fundamentais. A primeira é a utilização da chamada Lei de Talião, conhecida pela expressão olho por olho,
dente por dente, consistente na mais pura reciprocidade entre a conduta e a consequência. Em latim, talionis quer dizer idêntico. Assim, a pena de uma conduta ilícita seria fazer com que o agente criminoso sofresse o mesmo mal causado pela sua conduta. Por exemplo, um assassino tem que ser morto, ou aquele que comete um dano patrimonial tem que pagar com a sua propriedade ou o equivalente ao dano causado. Mas o Código ia muito além, pois havia pena de morte para ladrões, para aqueles que fugiam do serviço militar e até para os vendedores de bebidas que não respeitavam os valores tabelados pelo governo. Outra característica marcante era a desigualdade perante a lei. Isto mesmo, desigualdade perante a lei, pois a sentença variava de acordo com a classe a que pertencia o indivíduo, se era nobre, se era homem livre ou se era escravo. Se o ofendido era um nobre, é claro que a pena, em regra, era mais severa. Assim como se o ofendido era um liberto ou até um escravo, a pena tendia a ser mais branda. Uma última característica era que a jurisdição era semi-privada, isto é, a vítima tinha que conduzir o iníquo para a justiça, muito diferente dos dias atuais, você não acha? Espero que você tenha gostado de conhecer o mais famoso código jurídico do mundo. Então, se você estiver em Paris e vier ao Museu do Louvre, não deixe de conhecer o Código de Hammurabi. Eu vou aproveitar o resto de Paris e você fica por aí. Tchau!